para mim não sobrou a parte tão boa, né? Porque assim, depois de tudo isso que o Luiz falou para a gente, os pedidos caem no nosso colo, né? E aí é onde começam as coisas. O que poderia ser um momento extremamente feliz, para alguns no e-commerce se torna um momento traumático, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje, principalmente planejamento e gestão. Eu sei que todo mundo opera o pedido no dia a dia, o pedido cai lá, você tem que conviver com ele, mas eu queria falar um pouquinho sobre planejamento e gestão e mostrar um modelo de negócio, um método, né, baseado em BPM, em Business Process Management, para tentar ajudar vocês a ser mais eficiente no que diz respeito ao pedido. Deixa eu só para nivelar o que a gente vai conversar, quantos aqui já estão no e-commerce? Já convivem com os fatídicos pedidos diariamente? Tem uma galera aí. Quantos estão sofrendo com o pedido? Separação, pick and pack, entrega, entender e mostrar para o consumidor onde está o pedido. Todo mundo faz isso numa boa? Tem alguém que tem dificuldade para isso? Todo mundo, né? Uma boa parte da galera fica com esse desafio. Deixa eu me apresentar então aqui rapidinho. Deixa eu só achar aqui para onde... Aqui. Então, essa é a minha formação. Um pouquinho da minha formação. Sou professor universitário também. Tenho um ou dois alunos aí meus lá do IBTA que eu vi aí agora, né, Rogério? E sou articulista, tem uma série de artigos aí escritos em portais de e-commerce, principalmente nessa pegada de como é que você tem que lidar com o dia a dia de planejamento e gestão. Tá? Sou palestrante em uma série de eventos. Esse ano eu tive, depois de 16 anos, ganhei o Prêmio E-Commerce Brasil, então a gente suado, né, para a gente chegar até aqui. E a minha especialidade, né, eu sou especialista em sistemas de gestão em e-commerce. Tá bom? Vou deixar vocês muito à vontade para anotar e para tirar foto, mas no final eu vou deixar meu WhatsApp e meu e-mail. Aí você me manda um WhatsApp com o teu e-mail lá e eu te devolvo a apresentação, beleza? Fica mais fácil, porque eventualmente, pessoal, você perde alguma coisa porque eu passei rápido, a gente tem bastante coisa, meia horinha só para a gente falar, mas aí você anota no final lá meu WhatsApp e eu te mando a apresentação na íntegra. Eu trabalho na Millennium há 12 anos e a gente tem aí alguns cases. Esses são alguns dos nossos números aí, tá? A gente tem uma operação muito forte no mundo físico e devagarinho a gente está trazendo o pessoal do físico para online. Tem alguém fazendo esse movimento, vindo do físico para online? Legal. Então a gente tem uma presença muito forte, a gente tem 5.000 lojas físicas, né? E aí você tem um monte de caras do varejo físico indo para online, um monte de gente do B2B indo para o B2C, tem alguns cases que a gente vai falar. Eu dividi o nosso papo aqui, nesses 30 minutos, né? Vou falar de alguns conceitos básicos no que diz respeito a pedido de venda, no que diz respeito a planejar e gerir. Depois vou falar de duas formas de controlar. E entenda, controle por si só já é bom, mas não é suficiente, tá? E aí, em terceiro lugar, eu vou falar o que é realmente o papo de hoje, que é otimização. Como é que você faz para crescer o número de pedidos que você tem sem crescer o número de gente na tua operação? Como é que você faz para ser mais eficiente, para o teu pedido ter uma visibilidade maior dentro do e-commerce? E aí, por fim, vou mostrar um case, né? Eu costumo mostrar 2 ou 3, mas eu vou mostrar um por conta do nosso tempo. Primeira coisa, então, para a gente conceituar, gente, é OMS. Tá? Não sei se todo mundo está familiarizado com esse termo, mas o OMS é o fluxo, né? É o sistema que vai te ajudar a gerenciar o pedido. Tá? Então, fez lá embalde marketing, o pedido agora, o cliente foi atraído, entrou na tua loja virtual, comprou. No momento em que ele passou o cartão e comprou, gerou um pedido para você. E agora você tem um monte de coisa para fazer. Você tem que pegar esse pedido, você tem que entender quem é esse cliente, entender o frete, por mais que o frete já tenha sido definido lá, você tem que entender se esse frete que o cara está comprando, de acordo com o que ele comprou, se você vai colocar isso numa transportadora ou no correio. Tá? Você tem que entender o pick and pack, tem que ir lá pegar a mercadoria da prateleira, colocar essa mercadoria dentro de uma caixa, embalar, separar, conferir, faturar e mandar isso embora. Tá? Tô resumindo, mas na prática, esse conceito é o que mais dificulta a maioria dos e-commerces. Quando você passa de 30 pedidos dia, ou você aumenta muito o número de gente dentro da tua empresa, ou você mexe com tecnologia, não tem outro caminho, tá? Porque fazer com que as coisas aconteçam certo pode ser a diferença entre você ter lucro ou prejuízo naquela venda. Tá? Um monte de gente já deve ter passado por isso. Você manda a mercadoria, você confiou lá no cara da separação da conferência, a mercadoria foi para o cliente, quando chegou na casa do cliente, junto com a mercadoria veio um reclame aqui.
dizendo que, olha, eu recebi a mercadoria errada, vocês fizeram uma coisa errada, tá? E aí, quando isso acontece, você tem que arcar com a troca, você tem que arcar com o frete, e aí, quando você tem que fazer tudo isso, beleza? André chegando aí. Quando você tem que fazer tudo isso, automaticamente o teu lucro, né, vai embora. Muitas vezes você não tem margem para esse tipo de coisa, então a gente precisa ser muito eficiente, tá? Na visão do consumidor, o OMS é um negócio muito simplista. Ele foi lá na loja, comprou o produto, pagou por ele, tá certo? E se ele pagou por esse produto, ele quer receber. É assim que ele pensa. Simples assim. E às vezes a gente não se coloca no lugar do consumidor, né? Enquanto lojista. Agora, quando a gente pensa no fluxo básico, na visão do lojista, a gente tem um monte de coisa para fazer. Você pega lá o pedido e integra, recebe esse pedido, reserva o estoque dele, porque se você não reserva, tem outro pedido chegando que pode consumir. Se você está compartilhando o estoque da loja física com online, você já tem problema de alguém lá pegando o produto que está vendido no e-commerce, né? Atualiza o estoque lá na loja virtual, passa o antifraude, confirma pagamento, faz um plano de separação. Tem muita gente que a cada pedido que chega, manda alguém lá dentro do estoque para separar. E aí, como você nunca mediu, você não sabe quão ineficiente é isso, tá? O dia que você parar para medir, você vai perceber que o cara fica o dia inteiro passeando no estoque para separar 10 pedidos. E ele podia estar fazendo um monte de coisa legal para gerar mais venda, para deixar o teu estoque mais organizado, para fazer a coisa fluir de uma forma melhor. Fez o plano de separação, separa, confere, emite a nota fiscal, atualiza o status na loja e fala para o consumidor, ó, nota fiscal número tal foi emitida, amigão. Confere o despacho. Se eu não conferir o despacho, corro o risco de alguém colar a etiqueta do correio na caixinha errada. Já viram isso? É muito desagradável. Não queira passar por isso, tá? Bem desagradável. Tem os clientes que percebem e devolvem. Tem o cara que fala assim, pô, eu comprei um celular de R$500 e recebi um de 2.000. Deixa assim. Rio de Janeiro, a gente estava no Rio lá agora, né, João? Semana passada eu ouvi um relato desse tipo de um cliente lá, tá? Então você tem etiqueta de despacho, aí você vai lá e faz o despacho, atualiza o status na loja e avisa o consumidor. Consumidor, mercadoria já não está mais comigo, tá? Tá com a transportadora. É meio que um jogo de, né, ó, não é mais problema meu, mas é. Você precisa traquear, você precisa entregar a informação de onde é que isso está, onde essa mercadoria está nesse momento. E aí você tem o status de entregue, e quando você tem o status de entregue, você vai lá e avisa de novo. Ó, amigão, eu entreguei. Por que eu preciso avisar a gente quando eu entrego? Porque, infelizmente, tem porteiro que não avisa lá no prédio, né? A mercadoria está lá, o cara está no Reclame Aqui, no Facebook, ligando para você, tudo isso ao mesmo tempo, mas a mercadoria está lá com o porteiro que esqueceu de avisar que a mercadoria chegou. Então a gente tem que ter esses cuidados. Esse, para mim, no meu ponto de vista, é o fluxo básico, é o mínimo necessário para ter o e-commerce funcionar direitinho. Todo mundo passa por essas etapas? Tranquilo? Já vi umas cabeças assim ali, ó. Isso pode te trazer alguns problemas. Vamos falar disso, tá? Então, duas formas basicamente para a gente controlar tudo isso. A primeira é esse jeitão aqui, ó. Olha o tamanho do centro de distribuição desse cara. E eles estão fazendo tudo na mão, manualmente. Tem um monte de papel lá dentro do centro de distribuição e tem um monte de gente olhando para papel. Ineficiência desse negócio, gente, é um troço absurdo. Tá? Então, esses dias a gente estava num depósito lá de um lead, agora ele acabou de comprar em Milênio, e 20 mil metros quadrados, e aí tem uma janelona assim, né, no mezanino, e eu fiquei olhando lá, e eu falei para ele, cara, ó, se você só ficar nessa janela, você já tem um ataque cardíaco, de tanta gente fazendo nada. E aí o cara falou, não, mas eu preciso ter um monte de gente, porque quando bater 50 pedidos, dá alvoroço. Né? E se você não tem os números, se a coisa está desse jeito, existe uma grande chance de você ter alguns dos problemas que eu vou mencionar aqui. Primeira coisa, você não consegue crescer. Poucos pedidos por dia. Passou de 20, 30 pedidos, ou o teu galpão é imenso e você tem 30 pessoas lá dentro para fazer a coisa acontecer, ou você não vai conseguir separar todos os pedidos que entrarem no mesmo dia. Tá? Comprei recentemente aí de uma loja e a loja demora, ela escreve lá, demoramos 7 dias
para emitir a nota fiscal. Peraí, 7 dias só para emitir a nota fiscal? Ou esse cara tem muito pedido, ou ele está muito mal dimensionado, ou ele só compra. Aí poderia ser uma estratégia interessante, ele só compra depois que eu comprei e paguei. Poderia ser uma estratégia interessante, já que o apelo dele é por preço. Mas você conseguiria fazer poucos pedidos. Segundo, você vai ter uma dependência muito grande de gente. Toda vez que tiver um problema, você tem que chamar a equipe inteira, reunir todo mundo, bater um papo longo, exaustivo, desgastante, para saber o que está acontecendo. Terceiro, chance de erro gigante. Toda vez que você faz na mão, a chance do cara trocar, do cara inverter, de não entregar, de mandar e de você ter problemas no caminho vão ser gigantes, né? Você não vai conseguir mensurar as coisas. Que hora esse pedido foi separado? Que hora ele foi conferido? Quem conferiu? Já recebeu na sua casa uma embalagem e lá tinha a fotinho de uma pessoa que é a pessoa que conferiu e expediu o seu pedido? Entendeu? Assim, deveria ser assim em todo o e-commerce. Tem pessoas lá, tem gente lá fazendo esse trabalho. Você poderia ter, mas a gente não sabe quem foi. A empresa não sabe, que dirá o consumidor final. Tá? Você não vai entender os gargalos, quanto menos os retrabalhos. Isso vai te custar bastante por causa dos retrabalhos. Tende a ser moroso e ineficiente e estresse. Todo dia tem problema, todo dia a gente precisa apagar fogo, todo dia. E assim, todo mundo que passa por isso fica com o estigma de é melhor não crescer. 50 pedidos é o meu limite. E de repente o mercado, você fez um trabalho de marketing bacana e é para crescer e você não está conseguindo crescer por conta disso. Ok? Manter um estoque funcionando, complicado. Tá? Se você não tem nenhum nível de automação, fica difícil. Alguns erros só serão percebidos pelos consumidores. Alto custo dos erros e retrabalhos. E todo mundo sabe que isso é uma coisa temporária. Algum dia eu vou ter que mudar isso. E todo mundo vai caminhando e pensando, ó, isso não dá para continuar assim. Eu falo com diversos empresários, eu acompanho 300 operações de e-commerce, né, lá na Millennium, e aí a gente percebe o quão isso é doloroso para quem não tem. Você não vai conseguir crescer em escala, tem dificuldade em informação e, por fim, você não consegue ter modelos de planejamento. Tá? Então assim, vamos planejar a separação, vamos planejar a compra, vamos planejar o faturamento, vamos planejar a promoção. Eu faço promoção porque eu não estou vendendo, tá errado. Você deveria fazer promoção de itens que não estão vendendo, porque você entende uma curva histórica desses itens. Ok? Então, assim, a tua promoção não deveria ser focada única e exclusivamente em atrair o cliente. Ela poderia ser em resolver alguns problemas internos que você tem, como, por exemplo, um erro de compra que você teve lá e tem um monte de coisa que não vende mesmo, então vou liquidar aquilo. Ok? Mas para isso você precisa de informação. Segunda forma, tá? Aí já um pouco mais bonita. Você colocou lá um sistema de gestão. Ok? E aí, quando você coloca um sistema, a tendência é que tudo tenha lá o seu código de barras, né? Que as coisas estejam um pouquinho mais controladas, ok? Por quê? Porque tudo que entrou com o código de barras, tudo que saiu com o código de barras, mas eu vou fazer algumas ressalvas, algumas coisas que acontecem nesse modelo. Então, via de regra, quando você tem um sistema de gestão, o que acontece é isso aqui, tá? Você passa a ter um fluxo que é mais fácil de entender. Todos aqueles 18 itens que eu listei lá antes para vocês, eles estão aqui. Só que é mais fácil de eu entender onde as coisas estão, o que está acontecendo, para onde está indo. Fica mais fácil, ok? Não quer dizer que você vai resolver problema de planejamento e gestão, tá? Não quer dizer, mas vai te ajudar a ter mais pedidos, ou seja, sair daquela zona de conforto que você tinha lá de 30 pedidos, né? Para 100 pedidos com o mesmo pessoal. Você conseguiria fazer isso numa boa. Você vai diminuir a dependência das pessoas, porque assim, você tem sistema e você consegue enxergar onde estão as coisas. Diminui os erros, acompanha melhor, mas não necessariamente mede, tá? Então você consegue acompanhar agora, saber que hora, quem é o gargalo da minha operação, não necessariamente você vai saber qual é o gargalo. E aí, você consegue ser um pouco mais ágil, um pouco mais eficiente, diminui estresse, principalmente com o consumidor final. Você tende a ter um pouco mais de controle de estoque, né? Você tende a ter erros
na conferência, tende a ter erros antes do faturamento. Esses erros que chegavam no consumidor, a tendência é diminuir significativamente. Não tem tantos custos com retrabalho, e aí você tem uma substituição do processo que era manual temporário por um processo que você entende que crescimento em escala é permitido, mudanças são permitidas, ou seja, algumas coisas você começa a planejar. E você começa a ter acesso a informações. Você sabe onde aquele pedido está parado e você entende que está parado na expedição por um problema. Semana passada eu estava num e-commerce de decoração aqui de São Paulo, posso falar o nome, Cecília Daily. Eles têm algumas lojas físicas e tem cliente nosso, tem o e-commerce. E aí o menino estava separando o último vaso e o vaso caiu da mesa. Quando ele foi lá no sistema e avisou que tinha uma avaria, 20 pessoas ficaram sabendo. Ou seja, a empresa inteira se mobiliza e agora a gente tem um problema de verdade. Não é um problema do acaso, não é um problema porque a coisa estava solta. Quer dizer, já tem gestão e você já tem 20 pessoas agora sabendo. O sistema já disparou, né, informação para todo mundo dizendo, ó, temos um problema. Vamos nos reunir, pensar, 20 cabeças pensando é mais fácil e a gente chega numa solução. Vamos substituir, vamos ligar para o cliente, vamos devolver o dinheiro. Quer dizer, opções tem um monte, mas agora não tem mais aquela coisa de mascarar o problema. O problema aconteceu, o problema é conhecido, ok? E aí, isso vai permitir que você chegue onde eu quero. Planejamento e gestão da sua operação, ok? Então, para falar disso, eu vou antes dar alguns alertas para vocês. Em relação a sistemas de gestão, essa é a minha área, eu navego nessa área faz 16 anos, fará 17 agora no final desse mês. Existem alguns pequenos problemas. Tem alguns softwares que são engessados, tá? E aí você não vai conseguir inferir no fluxo. Tá? O que isso significa? Significa que o cara que fez o software, ele disse o seguinte, no meu software você vai ter 7 status do pedido. Mas na minha realidade eu só quero usar 3. Ou, na minha realidade, eu tenho 15. Ou eu tenho aqueles 18 que o Samuel falou lá na palestra. Só que o software é engessado, ele não te deixa fazer aquilo que você quer. A segunda coisa é que se esse software ele é engessado, ele não vai refletir o que é a tua empresa na íntegra. Se o teu processo não está refletido na íntegra, você vai cercear o teu consumidor de algumas informações. Por exemplo, eu recebi esses dias uma foto do produto quando o produto passou pela expedição. Então eu recebi um e-mail com uma timeline do cara de quem eu comprei e lá estava dizendo, ó, seu produto acabou de passar pela expedição, olha a foto da caixinha. Dependendo do sistema que você tem, você não consegue fazer isso. Tá? Então precisa ter alguns cuidados com o que você quer para a tua operação. Tem sistemas que não te dão indicadores de desempenho da tua operação. E se você não tem indicadores de desempenho, você não consegue saber onde está o gargalo. Ou, para identificar um gargalo, você vai ter que ter um malabarismo gigante para chegar nisso. E você tem alguma série de processos que são limitados. Tá? Limitação em tecnologia, gente, é mais ou menos o seguinte, né? Desiste. Se o cara disser para você que não dá, em tecnologia, nesses 16 anos, posso dizer para vocês, sempre dá. Com tempo e dinheiro, tudo é possível em tecnologia. Quando o cara vira para você e fala que não dá, ou quando não dá para você, porque o custo que o cara quer para esse negócio é horrível, não faz sentido para a tua empresa, desiste, troca, vai para uma próxima coisa, porque assim, aquilo deixou de fazer sentido para a tua realidade. Outra preocupação que eu tenho é que falta uma série de coisas. Eu sou um defensor de multicanalidade. Tá? A gente tem vários cases de omnichannel já, e eu vejo um monte de gente falar que omnichannel no Brasil não vai funcionar. A gente tem Hope Lingerie, por exemplo, os caras têm a loja B2B, da Hope Lingerie, eles têm o B2C da Hope Lingerie, eles têm a Gisele Bündchen, que é uma outra loja. 2 dessas lojas estão com uma plataforma. Gisele Bündchen está numa outra plataforma. A gente segura a mesma operação. Do mesmo jeito que a gente segura uma fábrica com 100 mil peças saindo de dentro da fábrica todo dia, do mesmo jeito que a gente segura 139 franquias e 9 lojas próprias. Então, assim, multicanalidade é possível, ok? Desde que você tenha a tecnologia certa para poder fazer isso. Não quero ser off, legal, mas você tem que ter acesso a marketplace, você tem que ter acesso a Facebook Commerce, a mobile, ou seja, teu RP tem que permitir que você faça uma gestão integrada dos pedidos, independente de qual canal.
Gestão de pagamentos de mais de um canal. Se eu estou off, eu tenho meios de pagamento diferentes. Prioridades de estoque, ou seja, vendi. O meu estoque é único, né? Amaro.com. Você vai aqui no shopping Higienópolis, você entra na loja, experimenta a roupa, a mulherada vai gostar, né? Você vai lá, veste, mas não leva. Compra, mas não leva para casa. O motoboy leva para você. Do centro de distribuição não tem estoque na loja, tá? Guide Store. Vocês vão começar a ver, né, essas guide shops surgirem cada vez mais. Esse é um conceito completamente diferente. Que para você fazer isso, você depende de tecnologia, depende de um OMS que te ajude a fazer. Administração em poder de terceiros, ou seja, coloquei o meu estoque em poder de terceiros. A gente tem um cliente de latarias de peça, que qual que é o problema dele? Ele precisa ter todos os retrovisores, de todos os anos, de todas as cores, de todos os modelos do Corolla. Quem é que tem esse estoque? Os fornecedores. Então o que a gente fez? Interligou a AMS dele com todos os fornecedores. E aí você resolve o problema. Ele não tem mais limitação de estoque. Você entra lá, compra e aquele produto vai chegar. Tem produto que vai sair direto do fornecedor, direto para o consumidor final. Não vai passar pela HTS Latarias. Ele vai primeiro, ele vai passar direto pelo cara. Então assim, você resolve algumas complexidades. E aí, onde eu quero me ater mais, a gente vai poder criar e gerir da manutenção nos processos, tá? Vou gastar um pouco do tempo de vocês falando a respeito de processos agora, para vocês entenderem otimização, ok? Como é que eu faço para otimizar os meus processos? Primeiro, eu preciso conhecer os meus processos, ok? Preciso ter um desenho, né, de como é que as coisas funcionam dentro da minha empresa. E aí, para isso, eu vou defender que você tem que ter alguma ferramenta que seja uma ferramenta flexível e que te permita desenhar esses processos. Existem algumas no mercado. Tudo isso está embasado numa metodologia chamada BPM, Business Process Management. Nada mais é, né, do que o gerenciamento dos processos de negócio. Tá? Então você tem depois bastante material aí na BPM, e tem a BPM no Brasil também. Tem muito material de como é que eu faço para gerenciar processos, ok? E aí, gerenciar processos tem 9 áreas de conhecimento, são essas aí, ok? Estou falando de teoria, tá? Professor Samuel agora aqui falando para vocês. Mas a gente precisa colocar isso na prática, no dia a dia de vocês. Como é que a gente faz? Eu isolei 4 dessas 9 áreas, tá? A primeira delas, você precisa analisar os seus processos. A segunda, desenhar esses processos. Entender daqueles 18 que eu falei, se você só tem os 18, se tem menos que 18, e como é a interação desses processos no dia a dia. Eu consigo ver todos esses processos numa única tela e saber por onde meu pedido está passando? Essa é a ideia do BPM, ok? Gerenciamento e transformação. Por que gerenciamento e transformação? Porque a partir do momento que eu entenda onde os meus processos estão pecando, eu consigo ir lá, entender aquele gargalo, transformar aquele gargalo numa solução, ok? Gerar novas soluções para ser mais eficiente possível. Primeira coisa, então, você precisa de uma ferramenta que te permita fazer isso. Desenhar os processos. Essa é uma guinada que você dá no seu negócio, tá? Existem uma série de ferramentas que fazem isso, ok? Lá no Millennium, a diferença é que a gente fez isso dentro do ERP. Então, o que acontece? Lembra de todos os status que eu falei? Você pode ir lá e desenhar todos esses status dentro do ERP. E quando você desenha, ele te permite, né, acabar com o problema de limitação. Se é uma regra de negócio que é válida, ou seja, mandei entregar pelos correios, os correios chegaram na porta do cliente e não tinha ninguém em casa, ok? O correio vai lá e põe um status lá, dizendo, ó, problema na entrega, primeira tentativa de entrega. Isso poderia vir para dentro do desenho do Millennium, startar que alguém do saque pegue o telefone e ligue para o cara dizendo, ó, migão, tentei te entregar, você não estava em casa, tá? Não põe reclame aqui não, porque eu estou sabendo antes de você. Faz sentido para vocês isso, gente? Não. Segunda coisa, representa as tuas regras de negócio. Se eu tenho concorrência entre estoques, por exemplo, eu poderia definir qual estoque que eu quero priorizar. Você cria a regra de negócio, o sistema atende a regra de negócio. Você consegue planejar e gerir melhor a sua operação, você conhece os seus processos, e se você conhece aquele desenho, você vai poder analisar, você vai poder automatizar, entender restrições e gargalos. Espera aí, onde é meu problema? É na separação, é na conferência, é na emissão da nota? Onde é que é? Onde o negócio emperra?
Imagina que você pudesse ver graficamente esse desenho que eu mostrei ali e ele te dissesse onde é que tem 50 pedidos parados agora, nesse momento. Você entenderia onde está o teu gargalo. É um pouco disso, ok? E aí, quando a gente fala de orquestrar, eu estou falando disso aqui, ó, o que era um desenho. Entrou um pedido passou por aqui, viu alguma coisa, andou para cá, e você vê que ele tem decisões que ele poderia ir por caminhos diferentes, mas o software vai guardando o caminho que ele fez com as decisões que ele fez. Okay? Essas decisões podem ser automáticas, podem ser decisões que pessoas vão lá e apertam botões. Era um desconto, esse desconto só o presidente da empresa pode dar. Manda um e-mail para ele dizendo para ele dar o desconto. É um cupom de desconto que está fora da promoção. Vamos liberar ou não? Você poderia ter tratativas, tá? Dentro do teu processo que fariam sentido. Vou dar alguns exemplos. O primeiro é esse aqui, ó. O Elvis comprando na loja virtual com cupom de desconto, o valor da venda dele R$190, é um boleto bancário, e nesse momento está aguardando na logística. O que é o aguardando logística? Não sei, alguém criou isso no fluxo, ok? Então como é que está o fluxo aqui, ó? Tá lá o Elvis, entrou o pedido olhou, é um orçamento ou é um pedido? Se fosse orçamento, vinha para cá. Não é, então vem para cá. Vê o tipo do pedido. É um desses tipos ou é outro? Não, é outro, vem para cá. Ó, é cartão? Não. Se fosse cartão, vinha para cá. Não é cartão, vem para cá. E aí ele vai seguindo o fluxo e vai te mostrando o passo a passo desse pedido. O pedido passou por aqui, analisou de novo o tipo do pedido, analisou a forma de pagamento, viu que era boleto, gerou o boleto no próprio RP, ficou aguardando o pagamento. Tá vendo um reloginho aqui, ó, igual esse aqui, ó? Do boleto, você pode dizer lá para o sistema, ó, o boleto pode ser pago em 7 dias, mas no terceiro, pede para alguém ligar para o Elvis. Ô Elvis, tudo bem? Vi que você não pagou o boleto ainda, está tendo alguma dificuldade, você não recebeu o boleto, quer trocar a forma de pagamento por cartão de crédito? Quer que eu divida metade no cartão, metade no boleto? Você teria possibilidades desse tipo, você está acompanhando a quente, real time, o que está acontecendo dentro do processo. Ok, passou, ele pagou o boleto. Beleza, baixou o boleto? O valor foi pago de forma integral. A quantidade de e-commerce que eu vejo gente fazendo conciliação na mão para ver, porque tem uma sacanagem lá, né? O cara pode ir lá e mudar o valor, né? Ele pode mudar a data de vencimento, tem algumas coisas que o cara pode fazer. E aí tem um monte de gente fazendo isso na mão. E o software poderia fazer isso para você. Tem tecnologia para isso. Ok, ele pagou. Vamos para o faturamento? Vamos. Tem alguma complexidade? Não. Então vai para um simples faturamento. Beleza. Aí, faturou, ok, vamos analisar a data de entrega, está dentro da data, analisou a quantidade reservada, está parado na logística esse pedido. Ou seja, eu consigo rastrear todo o pedido, independente do que aconteceu fora, do que aconteceu dentro. Não mostrei nada de tracking, mas a gente poderia ter tracking aqui também. Segundo exemplo aqui pra gente, tá? O Alexandro veio pelo televenda, R$59, é um boleto, não pagou. E aí, em vez de alguém ir lá e cancelar, o software cancelou o boleto automaticamente baseado em algumas regras que foram definidas. Ou seja, demorou 7 dias, não pagou o boleto, derruba a reserva, derruba o pedido do cara, cancela, não deixa ele comprar mais com aquele boleto. Ok? Então, basicamente o que ele vai fazer é a mesma coisa. Pega o pedido, analisa o caminho do pedido inteiro, ok? E aí ele chega aqui e ó, aguarda o pagamento. Se tivesse pago, teria ido por um caminho. Não pagou, ele seguiu esse outro caminho. E aí você consegue ter cada um dos seus pedidos gerenciados no último nível da curva. Além disso, como eu estou guardando todas as informações de cada uma dessas caixinhas que você criou, caixinhas que você foi lá e disse qual é o caminho que o software tem que seguir, eu consigo te dizer nos segundos quando aconteceu cada uma das tarefas. Obviamente aqui, né, você tem uma mudança ridícula de 1 minuto, porque eu simulei isso para mostrar para vocês, mas na prática eu conseguiria saber onde estão os meus gargalos, em qual dessas operações eu teria um gargalo, porque eu estou guardando. Eu poderia usar esses tempos para gerar indicadores de desempenho. Lá na frente eu vou mostrar o case, eu vou mostrar os painéis que você poderia ter desses indicadores aqui. Ok? Vantagens. Seus processos se tornam mais fluidos. O que é isso? O cliente enxerga, é mais transparente, as coisas acontecem de forma mais natural, representa a tua empresa, é o teu negócio, você faz o desenho. Como a sua empresa funciona? Faz o desenho para a gente e a gente consegue entregar o fluxo, você vai ver o pedido. Eu estou falando de pedido, gente, mas isso poderia ser o faturamento, a expedição, a compra, o CRM, o saque, qualquer uma dessas coisas você poderia desenhar baseado nessa tecnologia. Ok?
Você pode saber exatamente que caminho, onde parou. Você pode saber, né, que algumas tarefas, algumas decisões serão automáticas, algumas manuais. Ó, não pagou, né? Ou passou o cartão de crédito, mas no dia seguinte houve o cancelamento, tem um chargeback em andamento. O pedido acabou de ir para separação e o cara foi lá e fez o chargeback. Quando é que você pega isso? No fluxo. E aí você consegue parar aquilo. Você não gasta energia do teu pessoal fazendo a separação de um cartão que foi feito chargeback. Você consegue mensurar os tempos, você consegue mensurar todas as tarefas e você consegue ir lá para os gargalos, corrigir esses gargalos. Identifiquei, o meu problema está aqui, ó. E aí a hora que você define esse problema, chama a galerinha lá e fala, gente, ó, agora eu tenho números para mostrar para vocês que toda vez que chega na separação, no despacho, a gente tem problema. É aqui no despacho que a mercadoria que tinha que ir pelo correio acaba indo pela transportadora. Vamos tentar corrigir isso? Vamos tentar resolver? Para poder fazer as coisas acontecerem. E se você precisa de múltiplos canais, que é uma coisa que eu vou defender o tempo todo, esteja em mais de um canal, isso vai fazer muito sentido, principalmente nos dias que a gente está vivendo, você vai ter muito mais poder de informação para poder tomar decisões e para evoluir. Ok? Então, na prática, a ideia toda é, posso prever todos os canais, então peguei um desenho aqui, por exemplo, ó, que tem um fluxo quando vem do e-commerce, mas quando vem pelo Mercado Livre, o fluxo é diferente, porque no Mercado Livre o pagamento é diferente. Existe uma conta corrente lá, ok? Quando você vem aqui, ó, você tem nesse fluxo os caminhos... são diferentes porque o cara vende encomenda no site dele. Esse aqui é da Mormai, posso contar para vocês, Mormai Shop. Lá você pode fazer um óculos, que é o seu óculos com o seu nome no site. Você monta o óculos lá. E aí, são processos diferentes. Quando vem do marketplace, da loja física, do e-commerce, do televendas, o caminho é esse aqui, ó, reserva estoque. Por que eu reservo? Porque o produto existe. Agora, quando vem uma encomenda, dá para reservar? O produto não existe, vai ser fabricado. Ele é seu, ele é único. Então, o caminho aqui é diferente. Você conseguiria prever esses tipos de probabilidades. Né? Uma coisa é eu ir lá no estoque pegar, outra coisa é eu mandar para uma ordem de produção para a fábrica construir aquele óculos que é uma coisa única. Okay? Você consegue engajar clientes. Você conseguiria, por exemplo, aqui no processo, quando chegar aqui, ó, o RP soltar um e-mail para alguém. Tá? E aí, eu não sei como é para vocês, mas e-mail para mim, os 200 que eu olho todo dia lá, só de coisas que eu desprezo, está começando a ficar difícil. Então, tem algumas técnicas. Por que não, em vez de e-mail, fazer o que a Vestem faz? A Vestem vai lá e dá o número do WhatsApp pessoal, e aí o RP entrega para a pessoa isso aqui, ó. Eu fui lá, entrei, dei um oi. Quando eu dei um oi, ele já identificou que é meu número de celular. Já foi lá e já abriu um saque para mim. E já me perguntou, Samuel, você está com dúvida sobre a compra? Você está com dúvida sobre as entregas? Você tem uma reclamação para fazer? Ó, Samuel, eu vi aqui que tem um pedido que está com pagamento não realizado. Por que não interagir com uma ferramenta? Porque assim, o e-mail você deixa para ver no final do dia. O WhatsApp não. O WhatsApp você vai ver agora. Tocou, você para o que está fazendo, você vai ver. Então, assim, por que não interagir por outros meios de comunicação? Tudo isso integrado ao desenho que você tem no teu dia a dia, ok? Isso poderia acontecer com o chat, com o Instagram, com o Facebook, com o Twitter, tá? Com o e-mail. Poderia acontecer com qualquer um desses canais. Você conseguiria integrar todo o fluxo do teu pedido e em vez do cara ficar te ligando, né? Isso tudo cai num único lugar e você conseguiria interagir, por exemplo, de forma muito mais fácil. A ideia toda é que quando você começa o teu desenho, ele seja uma visão do que é a tua empresa e de repente ele vai virar uma coisa dessa. Tá? Parece confuso pra caramba, e aí eu tenho uma coisa em minha legítima defesa, é que a maioria dos processos da maioria das empresas é confuso pra caramba. A diferença é que o que a gente faz, a gente reproduz o processo numa tela, e aí você consegue entender o que está acontecendo dentro da tua empresa. Vai chegar um momento que vai ficar uma coisa desse tipo, e você vai entender que, ó, enquanto você está trabalhando canais, você tem um monte de coisa acontecendo. Depois que vai para a logística, a coisa parece que tem um fluxo mais tranquilo. A coisa parece que entra num eixo, né? Essa ponta aqui, ela normalmente tende a ser mais parecida. Aqui, ó, regra de negócio, desconto, compra, kit, tudo isso
cada empresa tem as suas particularidades e a gente quer preservar isso, ok? Por isso é importante que você tenha esse tipo de coisa. A partir daí, eu consigo ter gráficos de mensuração onde eu sei que, ó, analisar desconto provavelmente é um processo que está sendo feito manualmente, ele demora muito. Já analisar o pedido e enviar e-mail é muito rápido, então na linha do tempo eu consigo medir onde está o meu gargalo. Vocês identificam aqui onde está o gargalo? Fácil, né? Eu sei onde está o problema. Preciso pegar a galera que analisa desconto, sentar com eles e entender por que demora tanto. Quais fatores dificultam essa análise e se eu não posso tornar isso mais automático para fazer. E aí, perfazendo um pouquinho aqui do que o Luiz falou, você vai entrar num ciclo de melhoria contínua, o PDCA, que ele falou um pouquinho para vocês aí. Para fechar então, um case. Depósito de Meia São Jorge, tá? 25 de março. Esse cara tá. São 2 lojas físicas, cada loja faz em torno de 2, 3 mil pedidos dia num dia normal. Tá? Loja física. No e-commerce isso ainda não é essa realidade, tá fazendo em torno de 500, 600 pedidos dia. Tá? A ideia toda, meu tempo acabou, gente, vou correr aqui. A ideia toda, tá? É que o MS esteja lá, análise de risco, ele não usa, tem ninguém da ClearSale, né? Nem da F-Control, que bom. Ele não usa, ele assumiu o risco para ele. Então, dentro do fluxo dele, eu vou mostrar umas coisas de risco que ele faz. Ele analisa o risco, está na 25 de março, vendendo no e-commerce, e ele faz a análise de risco. Gateway de pagamento está no Milênio, centenas de pedidos aí, um pouco mais de 500 pedidos dia, e em média, cada pedido tem 10 itens. Então, estou falando em torno de 5 mil peças são expedidas todo dia só pelo e-commerce. Tem um volume bem legal. Análise de risco, então, ó, como é que ele fez? Tá aqui, ó. Aguarda aprovação por análise, aguarda aprovação por análise, aguarda aprovação de segundo nível. Tem gente lá analisando o pedido, o cliente, olhando uma série de... Para ele, para o negócio dele, faz mais sentido. Estou defendendo que isso é certo ou errado. Para ele, isso faz mais sentido. Ele foi por esse caminho. Ok? Gateway de pagamento, faturamento e despacho. Né? Então, você passou pelo faturamento e aí foi para o despacho, ele consegue entender o desenho dele. Ele criou, a empresa dele tem que funcionar desse jeito. Tem caminhos alternativos, já tinha mostrado para vocês, né? Ele tem também encomendas lá, então ele vende, por exemplo, um negócio que chama chá de lingerie. Ele vende meia, lingerie, ele tem 80 marcas desse negócio lá. Então ele vende chá de lingerie, isso entra por uma encomenda. É um caminho alternativo para ele. Outro caminho aqui para outros canais, então eu tenho o PDV da loja física está aqui, a entrega posta aqui, o marketplace vem por aqui, o que veio do PDV entrega passa pelo mesmo processo de aprovação que está lá. O mesmo processo que ele faz na loja, ele faz. E aí, ele consegue ter essas coisas, ó. Desconto, está gerenciando assim, ó. Tem desconto que passa pelo próprio vendedor, tem desconto que vai para a gerência e tem desconto que vai para a diretoria. Dependendo do que acontecer numa compra, isso vai para a diretoria fazer a aprovação. Boleto está lá no RP também. Aqui é só a parte de logística mesmo. O despacho e o tracking... Opa, desculpa, isso eu precisava mostrar. O despacho e o tracking está todo aqui, então todo o tracking, toda a integração com os correios está feita aqui. Consegue saber absolutamente tudo que está acontecendo em relação aos correios. Na expedição, ele pôs uma tela de 50 polegadas com esses números. E lá ele consegue saber quanto não foi conferido, quanto está no segundo nível, quanto falta imprimir, quanto já foi faturado, quanto está atrasado. Tem métricas baseadas nisso, então ele consegue enxergar o que está acontecendo. Ele tem uma para loja física e uma para o e-commerce, essa do e-commerce. Aqui ele preferiu colocar um gráfico, tudo coisa que ele clica, arrasta e monta. É do negócio dele, entendeu? A ideia nossa, a gente, a tecnologia, a gente provê a tecnologia para ele arrastar os campos e montar de acordo com o que ele precisa. E aí, já finalizando, tem indicadores gerenciais, quanto vendeu e quanto comprou no mesmo dia. Para ele faz sentido comparar, tá? Quanto pagou e quanto recebeu no mesmo dia. Consegue ter indicadores desse tipo. Conseguiria fazer análise que é interna dele, o gateway de pagamento, mapa de calor, tudo isso do que está acontecendo para dentro do negócio, e não analytics, que a analytics está te mostrando o que está acontecendo para fora, não está acontecendo na realidade dentro da sua empresa, né? Isso é a realidade dentro da empresa. E aí um dashboard um pouco mais gerencial, mas você conseguiria, só ocultei os valores ali, você conseguiria fazer coisas desse tipo. Esse é o workflow dele, já otimizado. Alguns pontos que você está vendo aí, vermelho e roxo, são pontos que a gente está com atenção neles. Pode melhorar. Melhoria contínua, PDCA. Tá? E os que estão verdes, eles passaram pelo mesmo processo e a gente já conseguiu resolver. O que está branco é porque está dentro da conformidade nos últimos 90 dias, pelo menos essa é a visão geral do AMS dele.
Legal, gente? Ó, anota aí, por favor, tem meu e-mail, tem meu WhatsApp. Me manda o teu e-mail no WhatsApp que eu te mando o PDF da apresentação. Queria agradecer a paciência de vocês. Corri bastante, porque é muito assunto para a gente falar em 30 minutos. Vou estar por aqui, ainda antes do almoço. Se precisarem falar alguma coisa, estou à disposição. Obrigado.